Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira, dia 1º de abril. Vamos então aos destaques do dia. 20 estados aderem ao plano do governo federal para deixar o preço do diesel mais barato. E ainda, o consumo de peixe deve aumentar 30% no Brasil na Páscoa. Acontece hoje o lançamento da Artemis 2, que vai sobrevoar a Lua. E ainda, seleção vence a Croácia no último teste antes da convocação para a Copa do Mundo. Tudo isso você confere a partir de agora. E pelo menos 20 estados declararam que vão aderir à proposta do governo federal para conter a alta de preço do diesel. Vamos ver agora então quais são eles. Pela proposta apresentada aos estados, o governo federal pretende conceder uma subvenção aos importadores de diesel para combater a alta nos preços. O benefício seria de R$ 1,20 por litro até o fim de maio. A União se propôs a dividir o valor igualmente com os estados, com 60 centavos para cada parte. Entre os estados que indicaram adesão à proposta do governo federal estão Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. Outros estados ainda não se manifestaram. O acordo teria validade de 2 meses e, nesse período, a perda estimada de arrecadação para os estados é de cerca de R$ 1,5 bilhão. A compensação deve ser feita por meio da retenção de parte do fundo de participação dos estados de cada unidade da federação. Nesse modelo, os estados não precisariam zerar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, diferentemente da proposta inicial, que previa a redução do imposto sobre o diesel. A iniciativa se soma a outras ações já adotadas pelo governo federal, como a isenção de PIS/COFINS e a subvenção de 32 centavos por litro já concedida pela União. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a medida deve ser viabilizada mesmo sem unanimidade dos estados e deve ser formalizada por medida provisória ainda nesta semana. Olha só, quem preencher o formulário do Imposto de Renda 2026 e colocar como opção a chave Pix deve receber primeiro a restituição. No preenchimento da declaração, o contribuinte que optar por receber a restituição do Imposto de Renda 2026 via Pix deve ter sua chave por CPF validada na hora. A nova funcionalidade permite identificar de forma imediata se o CPF informado está cadastrado como chave Pix. Isso evita erros que antes só eram detectados na etapa de pagamento da restituição, o que causava atraso. A medida, implementada em conjunto pelo Tesouro Nacional, Receita Federal e SERPRO, permite a integração dos sistemas da Receita e do Tesouro para acessar de forma segura a base de dados do Pix do Banco Central. Antes desse aperfeiçoamento, o contribuinte podia informar o CPF como chave Pix na declaração, sem que houvesse verificação imediata. E caso o CPF não estivesse cadastrado como chave Pix, o erro só seria identificado na fase de restituição. Agora, com a nova ferramenta, essa validação ocorre no momento do preenchimento da declaração. O prazo para acertar as contas com a Receita Federal, que começou no dia 23 de março, vai até 29 de maio. Este ano, a restituição será paga em 4 lotes. 80% dos contribuintes deverão receber nos 2 primeiros, seguindo critérios de prioridade definidos por lei. O primeiro lote vai ser pago já no dia 29 de maio. Um novo mês começa hoje. Como de costume, muitos trabalhadores já esperam pelo pagamento do salário. Mas quando cai o 5º dia útil de abril? Por causa do feriado, muita gente está em dúvida. Vamos conferir. Neste mês, a data será no dia 7, terça-feira. Para o pagamento de salários, a contagem dos dias úteis inclui os sábados e desconsidera apenas domingos e feriados. A regra está prevista no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que o empregador deve efetuar o pagamento até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Neste ano,
a maioria das datas de pagamento para trabalhadores com carteira assinada cai em dias úteis da semana. Se a empresa não cumprir o prazo, o trabalhador pode cobrar judicialmente o valor devido, com correção monetária. O sindicato também pode entrar com ação contra o empregador. Em casos de atrasos recorrentes, a Justiça do Trabalho entende que há descumprimento do contrato, o que pode justificar a rescisão indireta, que é quando o funcionário deixa o emprego com direito às verbas de uma demissão sem justa causa. Além disso, a empresa pode ser autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com multa por trabalhador prejudicado, e ainda ser alvo de investigação pelo Ministério Público do Trabalho. Na procura, e na semana da Páscoa, melhor dizendo, a procura por peixes aumenta bastante. A estimativa é de uma alta de 30% no consumo neste ano. O Caio Veríssimo, nosso repórter, ele está lá na CEAGESP, aqui em São Paulo, e vai trazer mais informações para a gente ao vivo. Vou ver o Caio aqui aparecer no telão. Bom dia, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Oi, Kleber, muito bom dia a você, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no nosso jornal. Bom, realmente, hoje nós vamos falar aí da Semana da Páscoa, né? Nós já estamos trazendo esse assunto durante toda a semana e hoje não poderia ser diferente. Vamos trazer aí dados, como você bem mencionou, venda de peixe que tem disparado aí, né? Principalmente nessa semana. E olha, nós estamos aqui no CEAGESP. Vou pedir para o nosso cinegrafista dar aqui um giro, mostrar um pouco um dos principais mercados de São Paulo, porque essa semana está acontecendo aqui a 17ª Santa Feira do Peixe, que é quando há muitas promoções, muitos quiosques, porém a gente vai trazer um pouco mais de detalhe para o nosso público, porque assim, essa grande feira do peixe, ela começa de fato meio-dia, então ainda estão sendo montados alguns quiosques aqui, mas algumas já estão prontas e olha só, mesmo começando há tão pouco tempo, tá cheio o público aqui, a galera já tá chegando, fazendo a sua compra, adquirindo aí as melhores promoções, porque como mencionamos, essa semana promete ser a semana de recorde de vendas de peixes, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. A estimativa é de pelo menos 2.400 toneladas de peixes vendidos, olha só, Kleber, somente nesta semana, ou seja, esse número ele é altíssimo e ainda se eleva a 30% do que foi no ano passado. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esses números, esses dados, principalmente aqui no CEAGESP, nós vamos conversar agora com o nosso amigo aqui, Douglas do Amaral, ele que é gerente do entreposto aqui do CEAGESP. Douglas, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui. Sei que está muito corrido, mas vamos lá. Para a gente entender um pouco mais sobre esse mercado, conta para a gente. 17ª feira, né, Santa Feira do Peixe, como é que acontece, que dia que acontece? Explica para o nosso público, por favor. Essa feira começou ontem e vai até quinta-feira, dia 12 de abril. Então, começa ao meio-dia, vai até às 8 da noite, estacionamento gratuito para todos. Rua Xavier Kraus, portão 15 da CEAGESP, é o setor de pescado. Convido a todos. Conta pra gente o que o público mais tem procurado aqui, nesses quiosques, qual peixe que tem mais saído, tem essa estimativa pra gente? Nesse ano especial, nós temos o semi-atacado. Foi adotado esse procedimento para que o consumidor final consiga adquirir, a partir de 5 quilos, um produto no preço de atacado. O peixe mais procurado, que corresponde a 30% do nosso volume total, é a tilápia. É o peixe mais procurado, que está saindo por R$ 14,99, comprando a partir de 5 quilos. Só preciso deixar claro que essa modalidade de atacado não existe produto limpo. Tem que comprar, botar na sacola e levar para casa. Mas mesmo assim vale muito a pena. Você tem alguma dica para quem vem comprar talvez pela primeira vez, ainda não sabe muito bem? Tem aquela dica de segurança, fazer uma compra segura? Compra segura, olha, primeira coisa é gelo, bastante gelo. O peixe ele tem que estar condicionado em bastante gelo. Guelras vermelhinhas, a carne tem que estar firme, os olhos bem vivos. Esse é o principal fator para você verificar e comprar um peixe de maior qualidade. Bom, a gente viu ali que tem uma tabela do semi-atacado que informa alguns produtos que estão em promoção, né? Você pode explicar para a gente um pouco melhor? Então, os permissionários que desse ano,
eles fizeram essa proposta para a CEAGESP aceitou, de colocar essa modalidade semi-atacado e disponibilizar os 6 produtos. Vou ver se eu lembro aqui, né? O camarão pequeno, R$ 25,99. Aí tem o filé de panga, e aí você tem que comprar a caixa de 10 quilos, sai por R$ 24,99. Aí tem a tilápia, que é R$ 14,99. O tambaqui, que é um ótimo peixe para fazer assado também, R$ 14,99. Tem a sardinha a R$ 9,99. E falta um, né? E a curvina também a R$ 14,99. Vale muito a pena. Perfeito, Douglas. Muito obrigado, viu? É isso, Kleber. Olha só, promoção aí, bastante opções para quem gosta de peixe, quem quer passar essa semana de Páscoa comendo muito bem. E aí, como o Douglas nos informou, até amanhã. Então, hoje e amanhã, começou ontem. Hoje e amanhã, das meio-dia às 20 horas, está acontecendo aí o feirão. É só chegar, trazer sacola e tenho certeza que vai poder levar bastante coisa de qualidade, viu, Kleber? É com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado. Excelente essa prestação de serviço, principalmente nessa época do ano. E olha só, além do peixe, né, o arroz também está com preço mais caro. E faz tempo que isso não acontecia. Vamos ver na reportagem. Depois de permanecer em queda por 66 semanas consecutivas, o preço do arroz voltou a subir nos supermercados, segundo o levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O movimento chama a atenção porque ocorre justamente durante o período de safra, quando normalmente os valores tendem a recuar. A alta do cereal se soma à do feijão e pode pressionar a inflação dos alimentos nas próximas semanas. Nos últimos anos, o preço do arroz passou por fortes oscilações. Em 2024, a saca chegou a custar cerca de R$ 140, mas caiu para aproximadamente R$ 100 no ano seguinte e chegou a ser vendida por até R$ 50 neste ano. Esse valor ficou abaixo do custo médio de produção, estimado em torno de R$ 75 por saca, o que levou muitos produtores a buscar melhores oportunidades no mercado externo, onde o produto brasileiro tem sido mais valorizado. Especialistas apontam que fatores como o aumento das exportações, o encarecimento do frete e mudanças no cenário internacional ajudam a explicar a alta recente. A guerra no Oriente Médio também impacta o comércio global, elevando custos de transporte e redirecionando a demanda de alguns países para fornecedores da América do Sul. Com maior procura externa, importações menores de países vizinhos e concorrência entre indústrias para garantir o produto, a expectativa é de que o pacote de 5 quilos possa subir entre R$ 5 e R$ 7, podendo resultar em aumento de até 20% no preço final ao consumidor. Olha, e o Planalto informou que Lula vai enviar ainda hoje ao Senado a indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. E antes de tomar posse, o indicado precisa ser aprovado em uma sabatina no Congresso. Com a escolha do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro no STF, cabe agora ao Senado avaliar a indicação. Se aprovado pelo Poder Legislativo, o novo magistrado vai tomar posse na Corte em data ainda a ser marcada. Uma das cadeiras de ministro do Supremo está vaga desde outubro do ano passado, quando o então ministro Luiz Roberto Barroso anunciou a aposentadoria depois de mais de 12 anos de atividade no tribunal. Em novembro de 2025, o presidente Lula anunciou a escolha de Messias, mas, naquele momento, não enviou a mensagem com a indicação ao Congresso. Foram 130 dias entre a declaração do presidente e a formalização do pedido. Agora, o envio da indicação ao Senado permite o início do processo de sabatina e votação da indicação na Casa Legislativa, que segue regras previstas na Constituição e no regimento do Senado. Encerrada a aprovação no Senado, o novo ministro tomará posse no Supremo e vai assumir o acervo de processos do ministro Barroso. Além disso, terá assento na segunda turma do tribunal. E veja a seguir, acontece hoje o lançamento da Artemis II, que vai sobrevoar a Lua. E ainda, seleção vence a Croácia no último teste antes da convocação para a Copa do Mundo. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E depois de uma série de mudanças de datas, a NASA deve viver hoje um momento histórico. O lançamento da Artemis II, a primeira missão tripulada rumo à Lua, desde o fim do programa Apollo, em 72. Desta vez, diferentemente da Artemis I, a missão contará com astronautas a bordo. 4 tripulantes vão viajar dentro da cápsula Orion, impulsionada pelo Space Launch System, que é o foguete mais poderoso já construído pela Agência Espacial Americana. A previsão é que a decolagem aconteça por volta das 7h30 da noite, pelo horário de Brasília, direto do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A NASA terá uma janela de cerca de 2 horas para tentar o lançamento, e, se for preciso, novas tentativas podem ocorrer nos dias seguintes. A missão terá duração aproximada de 10 dias e não prevê pouso na Lua. O plano é levar os astronautas a um sobrevoo pelo satélite natural, passando pelo seu lado oculto e retornando à Terra em uma trajetória de retorno livre, que aproveita a gravidade da Terra e da Lua para trazer a cápsula de volta sem necessidade de grandes manobras de propulsão. Durante o voo, a tripulação vai testar sistemas essenciais da Orion em um ambiente de espaço profundo, incluindo suporte de vida, comunicações, navegação e controle manual da cápsula. Essas etapas são consideradas fundamentais antes de uma tentativa de pouso lunar. Por isso, se bem-sucedida, a Artemis II abre caminho para a ainda mais aguardada Artemis III, missão que deve marcar o retorno de astronautas à superfície da Lua nos próximos anos, incluindo a primeira mulher a pisar no satélite natural. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações hoje é o Gabriel Santos. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. Vamos começar falando de Copa do Mundo e, aliás, a Itália ficou fora de novo. Bom dia, Kleber, para você e todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, a seleção italiana ficou pelo caminho ainda na repescagem. A seleção ficou fora pelo 3º Mundial seguido, tendo a sua última participação lá em 2014. Em jogo válido pela repescagem da Copa do Mundo, a seleção italiana perdeu para a Bósnia e ficou fora do Mundial pelo 3º ano consecutivo. O ambiente para a partida já era quente antes mesmo de começar. Devido a uma punição da FIFA para os torcedores da Bósnia, o estádio foi limitado para apenas 9.000 pessoas. A seleção italiana tentou por diversas vezes mudar o local e adiar a partida, além de condições de tempo e do gramado que, para os italianos, estava completamente prejudicado. Dentro de campo, após o empate sofrido em 1-1, a seleção da Bósnia superou a Azurra e venceu nos pênaltis por 4-1, se classificando para o seu 2º Mundial. Já a seleção italiana ficará de fora pela 3ª vez seguida. Sua última participação foi em 2014, quando caiu ainda na fase de grupos. Em 2018 e 2022, a seleção tetracampeã também não conseguiu se recuperar na repescagem. Com a classificação da Bósnia, centenas de pessoas tomaram as ruas de Sarajevo, capital da Bósnia, para comemorar a sua ida ao seu 2º Mundial. E, Gabriel, a seleção brasileira, agora uma boa notícia, venceu ontem, não é mesmo? Isso mesmo, nos últimos testes de Ancelotti, a seleção brasileira enfim venceu. O Brasil venceu a Croácia por 3-1 e vai um pouco mais confiante para a Copa do Mundo. O atacante Endrick foi um dos destaques do time que ainda busca carimbar a sua vaga na lista oficial. Vamos conferir como foi. A seleção brasileira venceu a Croácia por 3-1 na noite desta terça-feira em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A partida foi o último teste do técnico Carlo Ancelotti antes da convocação final para o Mundial, que será divulgada em 18 de maio. E também marcou a revanche contra os croatas, algoceses na eliminação no Catar em 2022. Os gols do Brasil foram marcados por Danilo, Igor Thiago e Gabriel Martinelli, que balançaram as redes pela primeira vez com a camisa da seleção. E Maher fez os gols dos croatas. O destaque da partida foi para Endrick, que participou dos últimos 2 gols brasileiros e ainda briga pela sua vaga no Mundial. Antes da delegação viajar para os Estados Unidos, a seleção enfrenta Panamá e Egito para os últimos ajustes com a lista oficial de Carlo Ancelotti. Obrigado, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima tarde para você e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Gabriel, e até mais. Bom, vamos mudar de assunto agora. E como vai estar o tempo no feriado? Quem vai trazer essa informação para a gente agora e ao vivo
é a Ana Carolina. Bom dia, Ana. E aí, vai chover nesses próximos dias? Conta pra gente. Bom dia, Kleber. Bom dia a vocês de casa. Olha, a galera que está se baseando nesse solzinho para fazer os planos para o feriado, eu tenho que avisar vocês que nesse final de semana nós teremos uma mudança climática. Mesmo março tendo se encerrado, sendo um mês de bastante calor, finalmente o outono deu as caras em abril. Vou passar alguns dados para vocês. Na sexta-feira o tempo ele vai começar mais abafado. Nas regiões do sudeste teremos mais sol entre as nuvens, pancadas rápidas de chuva à tarde e à noite. Ali pela região do centro-oeste o dia vai ser mais quente, tá bom, gente? A chuva vai aparecer de uma maneira mais pontual ali, geralmente pelo final do dia. Já no Nordeste, a combinação de calor ela vai estar ali mais pelo lado do litoral e da região do Norte. E no Norte a chuva será mais intensa e persistente. No sábado o cenário ele muda um pouco, o calor ele deve predominar, porém no Sudeste vamos ter uma passagem fria ali pelo litoral. No sul, essa frente fria também deve provocar um aumento das nuvens e as pancadas vão continuar mais isoladas ali pela região do centro-oeste. No Nordeste, o sábado ele deve manter um alerta para chuva mais frequente, então fiquem de olho. Já no norte o tempo deve seguir mais carregado, com bastante nuvens e pancadas mais intensas, principalmente ali ao longo do dia. O nosso domingo de Páscoa, ele deve começar de uma maneira mais leve depois desse final de semana. As temperaturas vão ficar um pouco ali mais amenas, né? Na região do centro-oeste as máximas devem seguir elevadas e no nordeste e no norte o padrão vai manter o mesmo, calor, muitas nuvens e pancadas frequentes. E você que está em casa, que quer aproveitar o feriado da melhor forma, tranquilo com a sua família, faça que nem eu e já separe o seu casaquinho. Eu fico por aqui e é com você agora, Kleber. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Uma ótima tarde e até mais.